Meninos, oi meninos, bom dia. Passando aqui só para tirar uma dúvida rápida, na verdade nenhuma dúvida, mas explicar um tal split. Alguns alunos já estão utilizando, outros alunos podem estar vendo sem estar entendendo o que está acontecendo. Então vamos direto ao ponto, né? Primeiro ponto. Split é um método de string, certo? Método significa que é uma função interna que age sobre string. Então, dado um texto, por exemplo, Rogério da Silva, isso é um texto, tranquilo, isso é um str, né? Um string. E o método split, que é uma função, funciona exatamente como uma função, significa quebrar em algumas partes, dado um ponto de quebra, certo? Então eu posso pedir, por exemplo, para esse texto, por favor, quebre onde tiver, por exemplo, o caractere A, split A, texto split A. Vejam exatamente onde ele localizou duas letras, dois pontos de quebra, né? Então ele quebrou do A para trás, do A para frente até o próximo A e por último aqui um vazio. Então o split faz isso. É mais comum a gente utilizar o split passando como argumento um espaço, que quando a gente deseja quebrar uma frase, né, que é composta por diversos pedaços separados por espaço. Então eu tenho um determinado conjunto, né, de pedaços. Então as partes seria texto ponto split espaço. Eu tenho um conjunto de partes. Agora essas partes elas são acessíveis via índice. Então, qual é a primeira parte? Em computação, a gente sempre enumera a partir do zero. Parte 0 será Rogério, parte 1 será o Dá, e parte 3, a terceira parte, será a parte 2, que é Silva, certo? Então, split nada mais é que pegar um texto e mandar quebrar. Nem sempre você precisa utilizar uma variável. Eu posso pegar o texto diretamente aqui, por exemplo, Maria da guia, e chamar split diretamente nele, certo? Porque já que ele é um texto, o método também funciona. Vejam só como ele quebra. Outra coisa que é necessário falar sobre split é que o espaço, esse espaço que eu passei aqui, ele é o valor padrão do split. Se eu não passar, naturalmente ele já vai quebrar no split. A não ser que eu queira mandar quebrar num outro caractere diferente. Por exemplo, aqui eu utilizei um i comercial, aí eu tenho que explicitar aqui esse tal i comercial, certo? E ele quebra normalmente. Então o split quebra um texto dado para ele. Professor, e qual a utilidade desse split nas questões? Certo? É uma questão como essa aqui, que é a URI 1035, quando a entrada são números inteiros, né? Então aqui é um teste de seleção simples, tem algumas condicionais para você perguntar se B é maior que C, B é maior que A, enfim, tem alguns critérios. Então eu preciso isolar os valores da entrada A, B, C e D, que são esses três valores aqui. Porém tem um seguinte detalhe, eu não vou pedir valor A, valor B, valor C e valor D. O URI vai me fornecer tudo isso numa linha só, de uma vez só. Então vai ser uma entrada mais ou menos assim. Entrada, quando o computador for fornecer a entrada para a gente, ele vai mandar 5, 6, 7 e 8, certo? Isso, obviamente, não é um inteiro, isso são 4 inteiros. Na verdade, isso é uma só string. Como eu faço para receber todos esses dados? Né? Então, eu posso pedir para quebrar dados, entrada, ponto, split, quebre no espaço, certo? Eu vou botar explicitamente aqui o espaço. Então, nesse momento, eu já isolei os 4 valores, mas eles ainda são texto, como vocês podem observar, estão entre aspas, certo? Então eu precisaria, por exemplo, valor 1, no caso seria o A, o meu conjunto de dados, que é o primeiro valor, convertido para inteiro, certo? Agora sim, eu tenho o A inteiro, diferentemente de dados 0, que é onde está o 5 é texto, certo? Então ele é bastante útil para esse cenário. Então uma questão como essa, eu vou só iniciar a sua resolução aqui, você vai criar aqui, botar aqui uma URI underline 1035, é isso a questão, 1035, seleção.p, esse é o nome da questão, criamos rapidamente
aqui a nossa estrutura. Ok, então para receber os dados eu posso fazer, portanto, o seguinte, vou fazer de forma bem verbosa aqui. Então a entrada seria input, vai receber a entrada, essa entrada vai chegar como texto, perfeito? E agora eu vou pegar e isolar os dados, já que a entrada vai ser algo mais ou menos como isso aqui, seria um exemplo, né, de entrada. Eu vou pegar entrada.split, tudo bem? Entrada.split. Isso vai me gerar uma caixinha com 4 espaços, já que a entrada será daquele jeito. Agora eu posso pegar cada um dos valores. Dados 0 convertido para inteiro, porque eu não posso pedir para converter int dados, porque dados não é um valor, não é um string, ele é um conjunto de strings, certo? E faço a mesma coisa para os demais valores que estão nas posições seguintes, já que são 4 posições, A, B, C e D, e pronto, consigo, portanto, receber diversos valores numa linha só, isolá-los em strings separadas, e essas strings elas são candidatas a ser convertidas para inteiro e vai dar certo converter. E aqui sim você pode agora resolver a questão, né? E como é a questão aqui, por exemplo? A questão lê 4 valores, a seguir, se B for maior que C, se B maior que C, e se D for maior que A, and D maior que A, e a soma de C com D, and C mais D for maior, soma de C com D for maior que a soma de A com B, A mais B. Então, estou lendo aqui, fazendo ao vivo para vocês, não vou chegar a executar ela, né? De C com D, se a soma de A com B, e se C e D ambos forem positivos, né? And C maior que 0, and D maior que 0, acho que é basicamente isso. E se a variável A for and A mod 2 igual a 0, significa que A é par. E, enfim, você vai escrever um print aqui, print, que são valores aceitos, né? Caso contrário, se isso não for verdade, fluxo alternativo, print, valores não aceitos. Valores não aceitos. Então, basicamente, essa questão. Cabe uma revisãozinha aqui, se eu botei as condições, as expressões booleanas todas corretas, certo? Então, o foco desse vídeo é isso. Como recebo diversos elementos numa só linha, né? Diversos valores inteiros. Como é que eu pego essa string, quebro em pequenas strings e depois converto cada uma delas. Tudo bem? Quem tiver dúvida, por favor, mande aí nos comentários. No próximo vídeo eu vou explicar como eu posso reduzir essa entrada aqui para ficar numa linha só em 2 linhas, que é o que vocês devem estar vendo por aí em algumas questões resolvidas.